Na cidade do Rio de Janeiro, entre arranha-céus de vidro e avenidas movimentadas, um nome era suficiente para provocar silêncio e tensão em Adriano Monteiro. Bilionário, dono de várias empresas de construção e de investimentos internacionais, ele carregava consigo não apenas fortuna, mas um orgulho desmedido. Sua presença enchia qualquer ambiente, não por respeito verdadeiro, mas pelo medo que inspirava. Funcionários caminhavam em silêncio ao seu redor, investidores evitavam contrariá-lo e até políticos moldavam suas palavras para não despertar sua fúria. Adriano era o tipo de homem que confundia poder com o direito de humilhar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma jovem chamada Clara Nogueira ajustava o avental branco antes de começar mais um turno no restaurante luxuoso onde trabalhava. Era um lugar frequentado pela elite carioca, empresários, juízes e artistas. Clara era humilde, mas carregava nos olhos um brilho de dignidade que nem mesmo a dureza da vida conseguia apagar. Ao lado dela estava Lúcia, colega de trabalho e amiga fiel, que muitas vezes a aconselhava a não chamar a atenção dos clientes poderosos. Naquela noite, uma mesa especial estava reservada a Adriano Monteiro e seus convidados. O motorista, Henrique, o deixou à porta, curvando-se discretamente ao abrir a porta do carro. Henrique já havia sido vítima de suas palavras cruéis, mas suportava em silêncio para sustentar a família. Marcela, a assessora pessoal de Adriano, o acompanhava com passos contidos, sempre à sombra dele, como se cada movimento fosse calculado para não despertar desagrado. Do outro lado da sala, um homem observava discretamente. Júlio, jornalista investigativo, fingia ser apenas mais um cliente. Seus olhos não desgrudavam de Adriano. Havia algo que ele buscava, algo escondido por trás do brilho de riqueza. Clara se aproximou da mesa para servi-lo. O bilionário a olhou de cima a baixo, como se ela fosse invisível. A voz dele cortou o ar com frieza, dando ordens e comentários ácidos que fizeram Clara tremer por dentro. Mas algo chamou sua atenção e, em um gesto impensado, Adriano deixou escapar uma expressão sombria, quase cruel, ao cochichar algo a Marcela. Clara não ouviu as palavras, mas sentiu o peso delas. Foi nesse instante que percebeu que havia mais por trás daquele homem arrogante do que todos imaginavam. E, pela primeira vez, ela sentiu que talvez o medo que todos carregavam tivesse um motivo mais profundo. A atmosfera no restaurante mudou, como se um segredo estivesse prestes a emergir. Na manhã seguinte ao jantar, o ambiente no restaurante ainda carregava a sombra da presença de Adriano Monteiro. Mas foi fora dali, diante de seus próprios funcionários, que ele mostrou mais uma vez por que era temido. O motorista Henrique havia cometido um erro simples e atrasará alguns minutos para buscar o patrão. Para qualquer outro homem, seria um detalhe banal. Para Adriano, foi motivo de espetáculo. Diante de investidores e seguranças, ele levantou a voz, chamando Henrique de incompetente e ingrato. As palavras saíam afiadas, cortando a dignidade do homem que, de cabeça baixa, aceitava a humilhação. Nem para dirigir você serve, zombou Adriano, fazendo alguns rirem nervosamente. Clara, que havia sido chamada para servir café no saguão da empresa, presenciou a cena. Suas mãos tremeram ao segurar a bandeja. Sentiu a garganta apertada, uma mistura de raiva e impotência. Quis gritar, quis defender Henrique, mas permaneceu em silêncio, como todos os outros. O peso do medo a paralisava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlio recebia um envelope deixado anonimamente em sua mesa de redação. Dentro, havia cópias de contratos falsificados e registros de transferências para contas em paraísos fiscais. O nome de Adriano aparecia repetidamente. Júlio, experiente, sabia que aquelas informações poderiam ser explosivas, mas também perigosas. Na cobertura de Adriano,
Marcela observava tudo em silêncio. Oficialmente, era apenas a assessora que organizava sua agenda, mas, na realidade, carregava dentro de si um peso que crescia a cada dia. Ela sabia demais. Guardava documentos, conversas e segredos que poderiam destruir o império de Adriano. Sua lealdade começava a rachar, corroída pela culpa e pelo medo. O clima ao redor do bilionário se tornava sufocante. Pessoas riam de suas piadas, obedeciam às suas ordens, mas nos olhos de cada um havia apenas medo. Clara, ainda abalada, sentiu que a cada humilhação pública algo se acumulava dentro dela, uma chama que cedo ou tarde explodiria. E pela primeira vez, a ideia de que alguém poderia enfrentá-lo deixou de parecer impossível. O restaurante nunca estivera tão iluminado. Candelabros refletiam nas taças de cristal, garçons circulavam em silêncio coreografado, e os convidados mais ricos da cidade exibiam seus sorrisos ensaiados. Na mesa central, como o grande anfitrião da noite, estava Adriano Monteiro, cercado de empresários, juízes e políticos influentes. Clara Nogueira, com um uniforme impecável, servia vinhos e pratos finos, tentando passar despercebida. Mas Adriano não deixaria. Ele parecia encontrar prazer em usar cada oportunidade para reforçar seu poder. Quando Clara se aproximou com a bandeja, Adriano ergueu a voz: "Vejam, até para servir água é preciso paciência, alguns nascem apenas para isso." Risadas contidas ecoaram, e o rosto de Clara ardeu de vergonha. Os olhos dela baixaram, mas por dentro algo se revolvia, uma dor misturada com indignação. Enquanto tentava se recompor, Clara notou algo fora de lugar. Marcela, a assessora de Adriano, carregava uma pasta preta de couro. Num instante de distração, a pasta se abriu levemente, revelando papéis marcados com selos oficiais e assinaturas. Clara não conseguiu ler os detalhes, mas reconheceu logotipos de órgãos públicos. Aquilo não parecia ser material que deveria estar circulando em um jantar de negócios. De volta à cozinha, Clara confidenciou à colega Lúcia o que tinha visto. Lúcia, visivelmente assustada, apertou seu braço e disse baixinho: "E não se meta nisso, Clara. Esses papéis não são para nós. Fingir que não viu é o único caminho seguro." Mas a curiosidade já havia sido plantada. Enquanto Clara voltava ao salão, a imagem da pasta se repetia em sua mente. O sorriso falso de Adriano, a postura rígida de Marcela, as risadas nervosas dos convidados, tudo parecia fazer parte de uma encenação maior, algo muito além de um simples jantar de negócios. Clara sentiu que havia tropeçado em algo que ninguém ali ousava questionar. E mesmo que tentasse, já era tarde demais, aquela descoberta começava a crescer dentro dela como uma sombra impossível de ignorar. A noite seguinte parecia comum, mas havia um fio invisível conectando cada personagem a um segredo cada vez mais perigoso. Júlio, no silêncio de sua pequena redação, espalhava sobre a mesa as cópias que receberá anonimamente. Contratos superfaturados, empresas de fachada, transferências milionárias para contas em paraísos fiscais. Ele rabiscava anotações rápidas, cruzando datas e nomes. Quanto mais avançava, mais claro ficava: Adriano Monteiro não era apenas arrogante, era o centro de uma rede de corrupção sustentada por chantagens e favores ilícitos. Aquele escândalo poderia abalar não só empresas, mas também políticos de alto escalão. Enquanto isso, no restaurante, Clara limpava discretamente uma mesa próxima ao canto reservado onde Adriano costumava se reunir com Marcela. O som abafado da música ambiente não impediu que ela escutasse parte da conversa. Marcela falava em tom baixo, mais urgente: "Esses contratos não vão resistir a uma auditoria, e se alguém tiver acesso, tudo acaba." Adriano respondeu frio, com o mesmo desprezo de sempre: "E ninguém ousará questionar. Quem tentar, perde tudo. Eu controlo as peças deste jogo."
O coração de Clara acelerou. Ela fingiu estar concentrada nos copos, mas cada palavra cravava nela a certeza de que algo muito maior se escondia sob a arrogância do bilionário. Por um instante, Marcela percebeu a presença da garçonete. Seus olhos encontraram os de Clara, e um silêncio pesado se instalou. Não houve acusação, mas o olhar dizia muito: Clara ouvirá demais. Na cozinha, ao reencontrar Lúcia, Clara estava pálida. Pensou em contar, mas se conteve. Sabia que dividir aquele peso colocaria a amiga em perigo também. A cada minuto, a sensação de risco aumentava. Se Adriano descobrisse que ela tinha ouvido a conversa, sua vida poderia mudar para sempre. Na redação, Júlio marcava em vermelho um nome e Monteiro. No restaurante, Clara gravava na memória as palavras que confirmavam suas suspeitas. Duas linhas paralelas começavam a se aproximar perigosamente, unidas por um segredo capaz de derrubar um império e de destruir quem ousasse revelá-lo. A rotina impecável de Adriano Monteiro começou a ser quebrada por pequenos detalhes que ele não deixava passar despercebidos. Um telefonema interrompido quando ele entrava na sala, olhares trocados entre funcionários, documentos que pareciam ter sido manuseados sem sua autorização. Ele não sabia exatamente de onde vinha o risco, mas sentia que algo se movia nas sombras contra ele. E, como sempre, respondeu com crueldade. Na manhã de segunda-feira, explodiu contra Henrique, o motorista. O atraso mínimo de 2 minutos foi suficiente para Adriano despejar insultos diante de outros empregados. Você não vale nada, nem o pão que come sua família existiria sem mim, gritou, deixando o homem sem voz, envergonhado e submisso. Mais tarde, foi a vez de Marcela sofrer a pressão. Ele a chamou em sua sala, jogou uma pilha de papéis sobre a mesa e exigiu que ela revisse contratos madrugada adentro. Se algo vazar, eu saberei que foi você, disse com frieza, deixando-a em lágrimas silenciosas. Enquanto isso, Clara lutava contra o peso do que havia escutado dias antes. O medo a corroía, mas a indignação também crescia. Numa noite chuvosa, tomou coragem e procurou Júlio. Sentada diante dele em uma cafeteria simples, contou parte do que tinha visto e ouvido. Não tudo, e ainda não confiava totalmente em ninguém, e mais o suficiente para que o jornalista percebesse a dimensão do que estava diante deles. Você não imagina o valor do que tem em mãos, Clara, disse Júlio, quase sem conter a ansiedade. Você pode ser a chave para derrubar esse homem. Clara tremeu. Não queria ser heroína, apenas queria paz. De volta ao restaurante, confidenciou parte de suas angústias a Lúcia, que reagiu com desespero. Você está cavando a própria cova. Esse homem destrói quem ousa atravessar o caminho dele. Por favor, não se envolva mais. Mas já era tarde. Clara sentia que, ao dar aquele primeiro passo, não havia mais volta. O olhar de Adriano sobre ela parecia mais demorado, mais atento, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E a linha entre coragem e perigo ficava cada vez mais tênue. Naquela semana, Clara notou algo estranho em Marcela. A assessora, sempre rígida e distante, começou a procurá-la discretamente nos corredores do restaurante. Seus gestos eram cautelosos, quase clandestinos, como se cada palavra fosse medida para não despertar suspeitas. Uma noite, enquanto Clara organizava talheres antes da chegada dos clientes, Marcela se aproximou com um semblante abatido. Preciso falar com você, e mais ninguém pode saber, murmurou, a voz embargada. Clara hesitou, mas aceitou ouvi-la. Sentaram-se em um canto afastado da cozinha, onde o barulho das panelas encobria parte da conversa. Marcela confessou o que guardava há anos, e Adriano mantinha o controle de todos à sua volta através de dívidas forjadas, contratos manipulados, e acima de tudo,
chantagens emocionais. Alguns deviam dinheiro, outros eram ameaçados com segredos de família. Eu mesma, disse ela, com lágrimas contidas, não estou aqui por lealdade. Ele sabe de algo do meu passado, algo que, se revelado, destruiria a vida da minha mãe. É assim que ele mantém todos acorrentados. As palavras pesaram sobre Clara como correntes invisíveis. Ela percebeu que o poder de Adriano não vinha apenas do dinheiro, mas da manipulação minuciosa das fraquezas humanas. Do lado de fora, Henrique mostrava sinais de esgotamento. Evitava olhares, tremia ao receber ordens, e numa noite confidenciou a Clara, com um suspiro de desespero, que pensava em fugir para proteger os filhos. Não aguento mais, mas se eu desaparecer, ele vai atrás deles. Eu conheço Adriano, ele não perdoa. O cerco psicológico se fechava. Cada pessoa próxima a Adriano parecia estar presa em uma rede de medo, sem saída. Clara sentia o coração apertado, quanto mais descobria, mais difícil era fingir que nada havia. Na sala luxuosa da cobertura, Adriano observava os movimentos com frieza. Seu olhar desconfiado percorria todos à sua volta. Ele não sabia exatamente quem ousava traí-lo, mas já começava a preparar suas próprias armadilhas. E naquele silêncio sufocante, Clara percebeu, na verdade que carregava não era apenas perigosa. Era mortal. O salão do restaurante estava mais imponente do que nunca naquela noite. Flores raras enfeitavam as mesas, o piano tocava suavemente ao fundo e personalidades políticas e empresariais ocupavam os melhores lugares. Era um jantar de negócios decisivo, e Adriano Monteiro parecia ainda mais arrogante, como se fosse o dono não apenas do espaço, mas também de cada pessoa presente. Clara, encarregada de servir a mesa principal, respirava fundo a cada passo. Sentia os olhares invisíveis pesarem sobre ela, mas mantinha a postura. Quando se aproximou para encher a taça de Adriano, ele ergueu a voz para que todos ouvissem. Sabem o que eu admiro? A lealdade. Mas, claro, nem todos podem aspirar a isso. Uns nascem para liderar, outros apenas para carregar bandejas. Risadas nervosas ecoaram entre os convidados. Clara parou por um instante, a mão firme sobre a garrafa de vinho. Sentiu o coração acelerar, o sangue ferver. Pela primeira vez, não abaixou a cabeça. Ela olhou diretamente para Adriano, e sua voz, serena, mas firme, quebrou o riso falso da sala. Talvez carregar bandejas exija mais dignidade do que destruir pessoas para se sentir poderoso. O silêncio caiu de imediato. O som do piano cessou como se até o músico tivesse congelado. Os convidados se entreolhavam, alguns incrédulos, outros com um lampejo de admiração escondido no olhar. Henrique, no canto da sala, quase deixou escapar um suspiro de alívio, enquanto Marcela abaixava os olhos, tomada por uma mistura de medo e esperança. Adriano, no entanto, não reagiu com silêncio. Seu rosto ficou rubro, os olhos faiscavam. Ele se inclinou para a frente, a voz carregada de veneno. Você não faz ideia de quem está enfrentando, garota. Eu vou destruir a sua vida, e de quem ousar ficar ao seu lado. Clara manteve-se ereta, mesmo com as pernas trêmulas. O salão permaneceu imóvel, suspenso entre medo e surpresa. Pela primeira vez, alguém havia quebrado a muralha de silêncio que cercava o bilionário. E todos sabiam que nada seria igual depois daquela noite. O dia seguinte ao jantar caiu sobre a cidade como uma tempestade silenciosa. Logo cedo, as manchetes estampavam os jornais e portais digitais: escândalo Monteiro, contratos fraudulentos e desvio de milhões expostos. O autor da reportagem era Júlio, que, com provas fornecidas discretamente por Marcela, derrubava a fachada impecável do bilionário. Documentos,
gravações e registros bancários estavam ali, em letras frias, revelando a teia de corrupção que Adriano alimentara por anos. A repercussão foi imediata. Políticos que antes o bajulavam evitavam até citar seu nome. Empresários, antes seus parceiros, desapareciam de sua lista de contatos. A elite carioca, que o aplaudia em jantares, agora fingia nunca ter se sentado à sua mesa. No restaurante, Clara sentiu o mundo mudar ao redor. Antes invisível, agora era apontada em cochichos e muitos sabiam que ela havia ousado enfrentá-lo. O peso da exposição era sufocante. O medo crescia a cada passo, sabia que Adriano não deixaria barato. De fato, no seu escritório luxuoso, Adriano esmurrava a mesa, os olhos cheios de fúria. A reportagem não apenas o expunha e feria seu orgulho. Precisava encontrar alguém para culpar, alguém para silenciar. Foi então que seu olhar caiu sobre os nomes mais próximos, em Lúcia e Henrique. Chamou o motorista em particular. Henrique, você sabe que essa garota, Clara, é perigosa. Se ela cair, você também se salva. Pense na sua família. O homem, exausto e amedrontado, abaixou a cabeça, dividido entre a sobrevivência e a consciência. Com Lúcia, o tom foi mais venenoso. Adriano insinuou que Clara usava todos para se promover, que em breve traria desgraça ao restaurante inteiro. Afaste-se dela, ou afundará junto. Enquanto isso, Clara caminhava pelas ruas com a sensação de que cada sombra a observava. Seu peito ardia entre coragem e desespero. Sabia que, a partir daquele momento, não era apenas a verdade que estava em jogo, era a sua própria vida. O vento da mudança começava a soprar. Henrique, o motorista que durante anos carregara não só passageiros, mas também o peso de segredos inconfessáveis, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com as mãos trêmulas, procurou Júlio, o jornalista. Ali, em uma conversa carregada de tensão, abriu a caixa de lembranças sufocadas, contratos falsificados que entregará pessoalmente, reuniões secretas com políticos, viagens para paraísos fiscais onde carregava malas cheias de dinheiro. Eu não aguento mais, confessou Henrique, os olhos marejados. Ele ameaçou minha família tantas vezes. Mas agora é hora de acabar com isso. A coragem daquele homem simples transformava-o em peça-chave para derrubar o gigante que todos temiam. Enquanto isso, Marcela vivia sua própria libertação. Depois de anos de lealdade forçada, chantagens emocionais e noites sem dormir, ela finalmente rasgou as correntes invisíveis que a prendiam. Procurou Clara em segredo e, com a voz embargada, disse: ele nunca me deu escolha. Mas agora eu escolho lutar. As palavras tocaram Clara profundamente. Pela primeira vez, a jovem garçonete sentiu que não estava sozinha. Lágrimas rolaram por seu rosto, não de fraqueza, mas de alívio. Pessoas que antes se curvavam em silêncio agora começavam a erguer a cabeça. Lúcia, temerosa, também se juntou. Até alguns funcionários de Adriano, que antes evitavam contato com Clara, passaram a lhe dar sinais discretos de apoio. O império de Adriano, construído sobre medo e arrogância, começava a ruir em público. Notícias se espalhavam, protestos surgiam diante de seus escritórios, e investidores fugiam em debandada. O homem que parecia intocável agora era um navio prestes a afundar. No entanto, todos sabiam, quanto mais acuado Adriano ficasse, mais perigoso ele se tornaria. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez havia esperança. O escândalo explodiu como uma bomba em rede nacional. Manchetes estamparam os jornais e os noticiários não falavam de outra coisa, e Adriano Monteiro, o bilionário que por anos havia governado com um punho de ferro e arrogância, finalmente estava exposto. As provas eram incontestáveis, contratos fraudulentos,
chantagens, desvios milionários. O homem que todos temiam já não inspirava respeito, agora, inspirava repulsa. No restaurante onde tudo começara, o clima era de silêncio carregado de emoção. Clara, que por tanto tempo havia sido apenas a garçonete invisível, agora era vista de outra forma. Colegas, clientes e até estranhos a olhavam com admiração. Ela não buscará a fama, mas sua coragem a transformará em um símbolo de dignidade. Sua simplicidade e firmeza revelaram algo que ninguém ousara acreditar, até os mais arrogantes podem ser vencidos quando a verdade encontra a voz certa. Júlio, o jornalista, recebia elogios públicos pela investigação corajosa. Seu nome circulava como exemplo de ética em uma época de silêncio comprado. Ele, porém, fazia questão de lembrar e sem Clara, nada disso teria acontecido. Henrique, liberto das ameaças que o atormentavam, voltou para casa e abraçou a família com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, conseguiu dormir sem medo. Marcela, que viverá tanto tempo sob as sombras de Adriano, sentia-se renascida. Encontrara a redenção ao escolher a verdade, e finalmente conseguia encarar o próprio reflexo sem culpa. E havia ainda Lúcia, a amiga que sempre alertara Clara a não se envolver. Agora, com os olhos marejados, abraçou-a com orgulho. Você foi mais forte do que todos nós juntos, murmurou. O homem que aterrorizara tantos agora caminhava sozinho, cercado de repulsa e esquecido por aqueles que um dia o bajularam. Mas no coração dos que resistiram, crescia a esperança. O fim da arrogância de Adriano não era apenas a queda de um bilionário, era a prova de que a coragem, mesmo nascida de alguém simples, pode transformar destinos.